Eu saúdo as crianças com a paz do Senhor. Que bom! Hoje é mais um domingo. Seja bem-vinda aqui à EBD. Hoje, tia Cleidinha está aqui ensinando vocês junto com os juniores e aprendendo também. Vamos fechar os nossos olhinhos, vamos orar e falar com o Papai do Céu? 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Agora vamos juntar todos e fazer uma oração. Senhor Jesus, eu te peço, abençoa cada uma criança que está aqui para aprender. Abençoa papai, abençoa mamãe, abençoa minha família. Abençoa, Senhor, aqueles que estão te pedindo ajuda, aonde estiver, no hospital, ou, Senhor, numa sala de cirurgia, em outro país, aqui no nosso Brasil. Vai ajudando, abençoando cada criança. Amém! E vem junto contigo agora aprender mais uma lição bem legal, que tem por tema Felizes os que são perseguidos. Você sabe o que é ser perseguido? Será que você tem uma ideia do que... Já parou para pensar assim, o que é ser perseguido? Ser perseguido é estar disposto a qualquer sacrifício, né? A gente ser perseguido é assim, quando você está na escola e tem um coleguinha te perseguindo porque você é crente. Será que você tem vergonha porque você é crente e você... meu coleguinha está com raiva de mim porque eu sou crente. Eu vou dizer a ele que eu não sou crente, mas não. Não faz isso, tá? A gente hoje vai aprender que felizes são os que são perseguidos. Então, se tu é perseguido na escola ou em casa por um primo, por alguém que zomba de você, vamos aprender junto. A história hoje é maravilhosa. É uma história muito importante, sabe? Ela fala um pouquinho sobre missões também, né? Mas essa história de hoje está lá, sabe aonde? Em Atos, no capítulo 12 e no versículo 1 ao 19. E eu gosto de olhar na Bíblia, tá? Que fala sobre a prisão de Pedro. Olha só, é muito importante essa lição. Mas também a gente tem as bem-aventuranças, não é? Que fica em Lucas, em 22 e 23. Na minha Bíblia diz assim, ó. No versículo 22 de Lucas diz: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome com indigno por causa do Filho do Homem. Tá vendo? Então nós somos bem-aventurados porque falamos de Jesus. Quem foi que disse isso? O próprio Jesus, né? Que nos deixou as bem-aventuranças. Então a gente tem o Memorizando de hoje, que também fala assim, ó. O Memorizando fica em Mateus, capítulo 5, e o versículo 10, que diz assim: Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Vamos ler mais uma vez. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Fica onde, tia? Mateus, capítulo 5 e o versículo 10. Muito bem. Então, nós somos felizes porque nós conhecemos o nosso Salvador e nós falamos dele. Então, eu vim falar de uma pessoa que foi presa. Ele foi perseguido. Os discípulos de Jesus, naquela época, eles eram muito perseguidos, né? No tempo da igreja primitiva, né? Então, mas eles não tinham medo não, porque eles andaram com Jesus. Eles viam que Jesus fazia milagre, curava, batizava, e que Jesus era verdadeiramente o Filho do homem, o Filho de Deus. Então, sabe quem aconteceu, crianças? Pedro. Essa história fala sobre o discípulo Pedro. Tinha um rei chamado Herodes, e Herodes vivia perseguindo o povo de Deus. Olha só, será que eles, depois que Jesus foi para o céu, eles deixaram de seguir a Jesus? Não, eles tiveram uma missão, né? A missão deles era cumprir o quê? Que chegasse até nós, falando sobre Jesus. E Herodes teve muita raiva. E Herodes matou, até teve mortes de pessoas crentes, né? Teve coisas muito violentas, mas eles não desistiam, não.
Então, um homem chamado Pedro, discípulo de Jesus, Pedro andou com Jesus. Herodes soube que Pedro era o líder deles, e mandou prender a Pedro. Prendeu a Pedro numa prisão muito forte. Nessa prisão ele botou, olha, quatro escoltas de soldado. E cada escolta tinha mais 4 soldados. Então, ao todo, né, a gente tem 16 soldados para que fizessem uma maldade. Ele queria matar Pedro, né? Depois da quaresma, né, eles queriam pegar Pedro e mostrar ao povo judaico que tinha raiva, que não gostava de ouvir a palavra do Senhor. E ele prendeu Pedro ali naquela prisão, porque Pedro falava do amor de Jesus. E por mais que eles prendessem, você sabia que a igreja crescia cada vez mais. A igreja ficava sempre numerosa. E uma certa noite, quando ele prendeu Pedro, olha aqui, tá vendo? Sabe o que aconteceu, crianças? Deus, ele enviou um anjo. Pedro, lá dentro daquela prisão, o anjo veio e os soldados nem viram. A Bíblia diz que o anjo chegou até Pedro, que estava lá dentro daquela prisão, com as correntes, preso, pronto para ser morto, para mostrar aquele povo, né, que não podia falar de Jesus, que se falassem de Jesus ia ser morto. Mas Deus, aquele que não nega o nome do Senhor, ele honra. E Deus enviou o anjo que abriu a porta dos cárceres. E Pedro, que estava lá dentro dormindo, de repente viu uma luz muito forte. E o anjo do Senhor disse: Pedro, cinge e vem. Sim, te cinge e vem. Pega a tua capa, Pedro. E sabe o que aconteceu com Pedro? As correntes, Pedro pensou que estava sonhando. Ele pensou, não, eu estou tendo um sonho. As correntes de Pedro caíram, as portas se abriram. E o anjo disse: pega a tua capa. Pedro pegou rapidamente a capa dele e colocou, ó, a capa. Calça tuas sandálias, Pedro, e vem. E Pedro imediatamente calçou as sandálias, e sem que os soldados nem percebessem, os soldados não viram nada. E ali, ó, o anjo seguiu com Pedro. O anjo seguiu com Pedro até a porta da cidade. E Pedro, pensando que estava sonhando, quando Pedro viu que chegou na cidade, o anjo foi embora, ele deixou Pedro livre, liberto, porque Pedro, ele não negou o nome de Jesus, ele não teve medo daquela prisão. E quando ele viu que realmente ele estava livre, ele correu na casa, sabe de quem? De Maria, a mãe de João Marcos. E quando ele chegou lá, ele batendo na porta, e os irmãos estavam em contínua oração por Pedro, porque antigamente, crianças, não tinha uma igreja feita da gente, não. Antigamente eles tinham que se esconder em casas e orar, e ali cantar, orar, se reunir, né? E ele foi lá e bateu na porta. E ele bateu na porta. Então, sabe quem atendeu? Quem ouviu? E Pedro chamando: Maria, abre a porta. Eu acredito que Pedro ficou chamando, né? Então, veio uma menina que ouviu a voz de Pedro. O nome da menina, sabe qual era? Era Rode. E Rode ouviu a voz de Pedro e saiu correndo. Em vez de ela abrir logo a porta para Pedro, ela saiu chamando os irmãos: olha, Pedro está na porta. Pedro está solto, não está mais preso. E os irmãos, que estavam em contínua oração, não estavam acreditando. Estás louca, menina? E Pedro está preso. Não, ele está na porta. Corre, vai lá. E quando eles correram, Maria veio também, né? Abriu as portas. Rode também veio, que era uma menininha. E ela veio.
quando eles viram que realmente Pedro estava lá. Pedro, que felicidade, glória a Deus, aleluia! E eles se alegraram. Olha que coisa linda, criança. Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que orar e pedir ao Senhor com confiança que Ele vai ouvir a tua oração, assim como Ele ouviu a da igreja que libertou Pedro. Deus ouviu a oração e Pedro estava liberto. E ali, crianças, Pedro em diante saiu e foi fazer outras missões, foi pregar o evangelho, foi anunciar que Jesus é o Salvador. Será que você anuncia na sua escolinha que Jesus é o Salvador? Será que você diz que você é crente? Será que você faz feito Pedro, né? Na escola, na rua, na nossa igreja, a gente tem que dar exemplo, assim como Pedro, ser um missionário da casa do Senhor. E agora, tia vai chamar Lico e Lica para participar com tia. A tia trouxe aqui, ó, 4 pipas. Por que pipa, tia? Porque a pipa, elas voam, né? Vão para longe. Então, as pipas, elas nos lembram a missão que a gente tem que fazer, tem que anunciar a missão do Salvador, não é isso? Então, vamos lá, Lico. Vem, Lico. Lica já chegou, bem-vinda, seja bem-vindo, Lico, seja bem-vinda, Lica, a paz do Senhor, Jesus, né? Amém. Tia vai fazer 2 perguntas para cada um deles e eles vão responder assim, ó, sim e um não, quero mesmo ver. Eu vou começar por Lica. Lica, tia trouxe aqui a pipa de Gama, olha só esse país aqui, né? É um país que também precisa muito ouvir a palavra de Jesus. Lica, você ora pelos missionários? Ah, Lica disse que ora pelos missionários. Muito bem, Lica. Deixa eu te fazer outra pergunta. Agora, Lica, você usa a Bíblia para falar do amor de Jesus? Muito bem. Olha só, crianças, esse aqui é o país da Coreia do Sul, né? Lica tá de parabéns, respondeu certinho. Vamos ver o Lico agora. Lico, tia trouxe para Lico a pipa, ó, da Argélia. Lico, você tem vergonha do evangelho? Muito bem, não tem vergonha do evangelho. Tem que ser assim, ó. Orar pelos missionários, não ter vergonha do evangelho. E a outra pipa que a tia trouxe para Lico foi da Rússia. Olha só, são os países que precisam de oração, tá, gente? Para que a gente possa levar a palavra do Papai do Céu. Você, Lico, já entregou seu coração para Jesus? Muito bem. E você crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Muito bem. Agora, para encerrar, a tia vai orar com Lico e Lica. Eles vão assim, ó, com a mãozinha, junta a mãozinha, Lico, e fazer uma oração. Papai do Céu, eu te agradeço por essa lição maravilhosa. Te entregamos os missionários, os países, o nosso país também, Senhor, em tuas mãos. Vai nos protegendo, vai nos abençoando, vai cuidando de cada um que precisam da tua palavra, porque tu és o único e suficiente Salvador. Amém! Amém, crianças! Amém, Lico! Amém, Lica! Muito bem! Deus abençoe vocês!